Certa vez me fizeram uma pergunta que eu considero muito importante. A pergunta é essa: se todos os adventistas deixarem as grandes cidades, como ficarão nossas igrejas que estão ali? Fecharam as portas? Ficarão abandonadas? Eu quero fazer outra pergunta. Como estão nossas igrejas das grandes cidades hoje, mesmo com a maioria dos adventistas vivendo ali? Eu não quero dar uma opinião vazia, eu quero dar uma opinião fundamentada em dados concretos. Em 2018, a Associação Geral da Igreja Adventista publicou os resultados de uma pesquisa que foi feita em todas as nossas divisões ao redor do mundo. No aspecto da frequência aos cultos da igreja, veja o que foi constatado. 42% dos adventistas vão à igreja uma vez por semana, provavelmente só no sábado. 18% nem vão toda semana. 11% vão uma vez por mês ou menos do que isso, ou nunca vão à igreja. Portanto, a pesquisa constatou que mais de 70% dos adventistas vão à igreja no máximo uma vez por semana. No máximo! Ou seja, mais de 70% dos adventistas do sétimo dia não frequentam a igreja. Por isso, diante da pergunta do que será das nossas igrejas, das grandes cidades, se todos os membros forem para o campo, proponho outra pergunta. O que tem sido das nossas igrejas hoje, mesmo com a maioria dos adventistas vivendo nas grandes cidades? Nem precisaríamos olhar para os dados dessa pesquisa. Basta ir à igreja em dias normais de culto, quando não há nenhum pregador, nenhum cantor famoso. É claro que existem exceções. É claro que existem exceções, irmãos. Por isso convido você, membro leigo, líder, pastor, a pensar na sua igreja. Na quarta-feira à noite os cultos estão cheios ou a maioria dos membros está muito ocupada ou muito cansada por causa da rotina diária da cidade? No domingo à noite, sua igreja está cheia? Ou os membros estão ocupados demais com o lazer da cidade? No sábado de manhã, a igreja está cheia às 8h45? Ou muitos membros estão dormindo um pouquinho mais, pois estão muito cansados do trabalho semanal da cidade? No sábado, após o almoço, os membros de sua igreja estão alegremente reunidos para o trabalho missionário? Ou estão descansando de suas muitas atividades seculares da cidade durante a semana? Como eu posso dizer que me preocupo com o que será das nossas igrejas, se eu sequer frequento a igreja? Muitas de nossas igrejas das grandes cidades, irmãos, já estão abandonadas por seus próprios membros. Por isso pergunto, quão importante é a igreja para você? O que ela realmente representa? Um memorial de Deus para fazer a luz brilhar naquele bairro? Ou apenas um centro de convenções? Uma casa de eventos? Para onde vamos apenas se tiver um programa legal? Quão preocupado você está com a sua igreja? Você então me perguntaria: Leandro, então você está dizendo que nós devemos fechar as igrejas, já que as coisas são assim? E irmos todos embora para o campo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou fazendo é convidando cada um a examinar o próprio coração. Será que o motivo para eu ficar na cidade é esse mesmo que eu estou alegando? Para cuidar da minha igreja, para pregar o Evangelho? Às vezes a obra que realizamos para o Senhor nas grandes cidades não dá grandes resultados. Como assim, Leandro? Veja a quantidade de batismos que tivemos neste ano. Sim, muitos batismos. E onde estão muitas dessas pessoas batizadas hoje? Alguns iniciam reuniões de reavivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja. Passada, porém, a emoção, onde estão os convertidos? Existem razões porque a obra muitas vezes não dá tanto resultado quanto poderia. Veja, enquanto o mundo se acha cheio desses males, o Evangelho é tantas vezes apresentado de maneira tão indiferente que não produz senão uma fraca impressão na consciência ou vida das pessoas. Muitos não estão fazendo nada em prol da pregação do Evangelho. Outros fazem, mas de maneira indiferente, negligente, relaxada, ou de forma tão esporádica que causa pouco ou nenhum impacto. Outras vezes, em vez de pregarem a verdadeira doutrina do Evangelho, que convida pessoas ao arrependimento, a uma mudança de vida, em vez de pregar o Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas, em vez de pregarem a verdade presente, pregam uma mensagem tão superficial, tão pobre, tão semelhante à de qualquer outra denominação religiosa, um evangelho tão evangélico que não causa nenhuma grande impressão na mente dos que ouvem. Eu vou dar um exemplo muito triste.
Você já ouviu falar de José Mojica Marins? Ele era mais conhecido como Zé do Caixão. No início do ano de 2017, circularam rumores de que ele teria se batizado na Igreja Adventista, mas era apenas um boato, ou um mal-entendido. Porém, observe o que a revista Veja publicou depois de entrevistá-lo naquele período. Em entrevista à Veja, Zé do Caixão garantiu que é católico e que não mudou de religião. Acompanhei minha mulher, que é evangélica, em um culto da igreja, no caso da Igreja Adventista. Diz ele. De qualquer forma, ele garante que não sentiu muita diferença entre os dois tipos de cerimônias. O pastor fala, as pessoas repetem o que ele diz e todo mundo ora. Pode até mudar uma ou outra coisa no discurso dos religiosos, mas o conteúdo é o mesmo. Fiquei muito triste com essa reportagem. Ela deveria nos levar a refletir. O que as pessoas têm observado quando vão à minha igreja local? Que impacto estamos causando? Que tipo de mensagem elas têm ouvido ali? Mensagens, como escreveu Ellen White certa vez, fora do comum, de forma que as pessoas sejam despertadas e advertidas em relação aos enganos dos últimos dias, de forma que as pessoas sejam confrontadas com a verdade da Palavra de Deus e convidadas ao arrependimento? Mensagens poderosas e impactantes, como as que têm sido pregadas, por exemplo, pelo pastor Arilton aos que assistem o programa Bíblia Fácil e também aos que o ouvem nas igrejas. Mensagens poderosas e impactantes como as que têm sido pregadas pelo pastor Vinícius Mendes, pelo pastor Adolfo Soares e tantos outros pastores, e também por muitos membros leigos que, como eles, amam a Cristo, amam a igreja, amam seus irmãos, pessoas em quem podemos ver características do fruto do Espírito. Ou será que minha igreja local tem pregado o mesmo evangelho evangélico que se vê em qualquer outro lugar? Regado as mesmas músicas evangélicas que se ouvem em qualquer outro lugar? Nova ordem de coisas entrou no ministério. Há desejo de moldar-se segundo outras igrejas, e simplicidade e humildade quase são desconhecidas. O Antigo e o Novo Testamentos mostram-nos o único meio, veja, o único meio por que esta obra deve ser feita. Arrependei-vos, 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 era a mensagem que João Batista fazia soar no deserto. A mensagem de Cristo ao povo era: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aos apóstolos foi ordenado pregar em toda parte, que os homens se arrependessem. O Senhor deseja que seus servos hoje preguem a antiga doutrina evangélica. Veja, esta é a verdadeira doutrina evangélica. Tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Precisamos sermões à moda antiga, costumes à antiga, pais e mães em Israel à antiga. Quando Ellen White cita costumes à moda antiga, me faz lembrar que também há casos em que, mesmo pregando o verdadeiro evangelho, podemos estar vivendo uma vida tão diferente daquilo que pregamos e tão semelhante à vida de qualquer outra pessoa do mundo, qualquer outra pessoa da cidade grande, que testemunho e impacto tornam-se nulos. O mundo necessita de evidências de sincero cristianismo. O veneno do pecado está agindo no coração da sociedade. Cidades e vilas estão mergulhadas em pecado e corrupção moral. O evangelho da verdade é posto sempre perante eles. Contudo, perecem porque o exemplo dos que deviam ser-lhes um cheiro de vida é um cheiro de morte. Que tipo de mensagem tenho pregado? Que tipo de mensagem tenho sido? Neste contexto de pregação do Evangelho ao mundo, há mais uma razão pela qual Deus deseja que seu povo saia das grandes cidades e mude para o campo. Ar puro, cultivar o próprio alimento, sossego, qualidade de vida, melhor comunhão com Deus, tudo isso faz parte do conjunto. Porém, há um ponto, mais uma razão, e esta raramente é citada, uma razão totalmente evangelística para deixarmos as grandes cidades. Como assim? Observe. Por que ainda temos tantas cidades sem presença adventista no Brasil a essa altura dos acontecimentos? Simples, porque estamos aglomerados nos grandes centros. Portanto, uma das grandes razões por que Deus chama seu povo a deixar as grandes cidades é para espalhar o Evangelho. Veja o que Ellen White escreveu em 1911. Em centros como Washington, Mountain View e Nashville,
Não deveria haver um esforço para acrescentar novas responsabilidades e reunir mais famílias de cristãos. Mas nossos irmãos nesses lugares deviam antes planejar como sair e estabelecer centros de influência em locais em que existe a necessidade de trabalho a ser feito. O que estava acontecendo ali? Muitos adventistas aglomerados num só lugar, enquanto tantos outros lugares estavam sendo negligenciados. Os adventistas se aglomeravam e começavam a construir grandes e belíssimos prédios, grandes e belíssimas igrejas, enquanto havia ainda cidades sem ser trabalhadas, sem receber a mensagem de salvação. Seria um erro construir ou comprar grandes edifícios nas cidades. Os que parecem ver tão grandes vantagens em assim proceder estão sem entendimento. Há grande obra a realizar em proclamar a mensagem do Evangelho para este tempo nessas grandes cidades. Mas foi um erro a construção de grandes prédios para alguma obra aparentemente maravilhosa. Nunca foi a vontade de Deus que seu povo se aglomerasse em grandes colônias, em grandes congregações, construísse imensos prédios, imensas igrejas. Esse problema aconteceu em Battle Creek, onde estava o famoso Tabernáculo Dime, com capacidade para mais de 3.000 pessoas. Ellen White advertiu: recebi a ordem, observe, ela recebeu uma ordem direta de Deus. Recebi a ordem de erguer a voz em advertência e de conclamar nosso povo que se aglomere em Battle Creek para que saia e assuma a obra que lhe foi designada por Deus. Os investimentos cada vez maiores para construir e ampliar os edifícios que reúnem e mantêm juntas tantas pessoas em Battle Creek não estão de acordo com o plano de Deus, mas em direta oposição ao seu plano. Vejo muitos usarem os escritos de Ellen White, vejo muitos enfatizando o livro Ministério para Cidades, mas ignoram completamente as instruções contidas no próprio livro que enfatizam. Ignoram advertências tão sérias como esta. Ignoram, se é que algum dia leram esse livro. O texto continua dizendo assim: veio a mim a palavra do Senhor, segundo a qual há cristãos aglomerados demais em poucos lugares, e muitos estão perdendo o senso da brevidade do tempo e de sua responsabilidade de proclamar a mensagem do terceiro anjo. O Tabernáculo Dime foi destruído por um incêndio em 1922, forçando o povo a se espalhar conforme era a vontade de Deus. O povo está sendo animado a se centralizar em Battle Creek e dão o dízimo e exercem sua influência para a edificação de uma moderna Jerusalém que não é segundo a ordem de Deus. Nessa obra, outros lugares são despojados de facilidades que deviam ter. Aumentai, sim, ampliai, mas não num só lugar. Ide e estabeleceis centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. Parti vossa massa consolidada, difundi os salvadores raios de luz e irradiai a luz pelos recantos obscurecidos da terra. É muito claro que nunca foi a vontade de Deus que seu povo se aglomerasse, querem imensas colônias residenciais, querem imensas igrejas. O resultado disso é que pessoas se tornam ociosas, encostam-se umas às outras, se tornam consumidoras de programas. Há lugares em nosso país, irmãos, em que podemos encontrar várias igrejas e milhares de adventistas num único bairro. A ordem de Deus é: espalhem-se,